Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao canal Personagens da Bíblia. Vamos falar sobre a vida de Jonatas, mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Jonatas foi um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua história é conhecida na Bíblia principalmente por conta de sua amizade e lealdade para com Davi. O nome Jonatas significa Javé tem dado. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. Sua mãe se chamava Ainoã e ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, sendo Abinadab, Malquizua, Isbosete, Merabe e Mical. Essa última foi esposa de Davi. Jonatas também teve um filho, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando Jonatas morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sobre a liderança de Jonatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu daquele lugar. O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro sua tamanha coragem e habilidade na guerra. Quando, acompanhado apenas do seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição de filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar, sem saber, um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul e não Jonatas. As qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte, em 2 Samuel capítulo 1, versículo 22. A história de Jonatas, relatada nos textos bíblicos, deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas das vezes conflitava com a insensatez e destemperança do seu pai. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da sua morte. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, e lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e sua armadura. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo.
Foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel. E ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro. E quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos Abinadab e Malquizua e de seu pai, o rei Saul. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-Seã, até que foram tomados pelos moradores de Jabes-Gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. Jonatas, podemos afirmar, era um homem de aliança e nunca negociou essa aliança. Um homem fiel que honrava a sua palavra. Um homem pelo qual podemos nos espelhar. Que Deus possa te abençoar e lhe aguardamos para a próxima vez.